Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Há muitos anos à frente desse programa Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde, prevenir doenças, falar sobre as doenças mais frequentes, falar sobre bons hábitos de vida, boa alimentação, que significa não comer muita gordura, muito açúcar, muito doce, significa comer mais fibras, frutas, verduras, legumes, significa estimular o exercício físico para todos, qualquer idade, qualquer limitação, se movimentar. Significa também apoiar ou incentivar, pedir ajuda para largar os seus vícios, vício de fumar, vício de alcoolismo em excesso e outras drogas, né? Também a gente aqui sempre fala que é bom dormir. Quem supre o sono, quem dorme pouco, pode ter vários problemas de saúde. Enfim, a gente dá dicas de viver melhor, para adoecer menos, ou quando está doente, lidar melhor com sua doença. Estou aqui com o Carlos Eduardo. Ele é o operador de som, sempre conosco, levando esse programa Dicas de Saúde, que você pode participar. Você pode ligar 3512-2000, é o telefone que você participa, que você faz perguntas, que você faz sua mensagem, fala o que você deseja, manda um alô, os parabéns para alguém da sua família que está aniversariando, enfim. Você participa porque essa rádio é feita para você, ouvinte da FM Padre Cícero. Hoje um assunto muito importante. Nós estamos no mês de agosto, tem várias campanhas, entre elas o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é sobre a violência contra a mulher. Exato. Então o Agosto Lilás é o mês de conscientização contra esse absurdo que é a violência contra a mulher. É um absurdo a violência contra qualquer pessoa, né? Mas os indefesos sofrem mais, né? As mulheres, as crianças, os deficientes físicos, os idosos. Então hoje é o dia de falar profundamente sobre essa chagas, né? Que é a sociedade brasileira e mundial, tá? Embora o Brasil é um dos países que mais tem violência contra a mulher no mundo todo. Então hoje é dia de falar sobre a violência contra a mulher, que não deveria acontecer, mas acontece demais. É o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento a essa violência. Foi instituída essa campanha por uma lei inicialmente estadual, depois uma lei federal. Tudo começou com aquela lei que foi aprovada, a Lei Maria da Penha. Ela sofreu tanto, né, a Maria da Penha, e quando foi aprovada a lei em favor das mulheres agredidas, não é só fisicamente, é várias formas de agressão, ficou com o nome dessa mulher cearense, né, Maria da Penha. Sensibilizar e conscientizar a sociedade é o objetivo do Agosto Lilás. Fazer o que for necessário para pôr fim a essa violência, ou pelo menos diminuir bastante violência contra a mulher. Deve ser divulgado na mídia, e os serviços especializados da rede de atendimento devem funcionar, atender, amparar a mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncias existentes para que ela não tenha medo, né, de denunciar, ou se mesmo tendo medo, deve denunciar. A campanha nasceu em 2016, foi idealizada como uma política pública para mulheres, para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, reunindo diversos parceiros governamentais e não governamentais, prevendo ações de mobilização, palestras e rodas de conversa. E desde então, né, desde 2016, ela vem se fortalecendo e consolidando como uma grande campanha da sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que já alcançou um público aproximado de mais de 419 mil pessoas. Foram beneficiadas por essa lei, por essa abordagem, né, de apoio à mulher.
Então a gente convidou duas especialistas, duas pessoas que trabalham com isso. Exatamente, a gente conseguiu convidar uma psicóloga jurídica, né? A doutora Maria Salles, e também conseguimos convidar, aqui o currículo, pegar aqui o currículo dela, conseguimos convidar a Audilene Fernandes. Audilene Fernandes é bacharel em Serviço Social pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. É pós-graduada em Gerontologia pela Universidade FJN, em Serviço Social e Gestão de Social pela FAVENE. Audilene Fernandes trabalha como coordenadora na Prefeitura Municipal do Crato, no Centro de Referência à Mulher. Então, ela tem, portanto, essa formação de serviço social e está na coordenação do Centro de Referência da Mulher no Crato. E depois a gente vai entrevistar a psicóloga, a doutora Maria Salles, ela faz principalmente o trabalho com o infrator, tentando transformar a cabeça do infrator, do agressor, para ver se ele não comete mais os mesmos atos. Nós vamos começar fazendo perguntas para a Audilene Fernandes, ela que é bacharel em Serviço Social e é a coordenadora do Centro de Referência da Mulher da cidade do Crato. E aí, você já sabendo que o assunto é esse, Agosto Lilás, você pode fazer perguntas, certo? Então a gente pode encaminhar as perguntas para as nossas convidadas. Se for uma pergunta envolvendo a parte física, né, a parte de agressão física, a parte de danos psicológicos ou danos físicos, eu também posso, como médico, responder alguma coisa. Então você fica à vontade, o Carlos Eduardo está aqui para receber seu telefonema ou sua mensagem pelo 3512-2000, que também é o WhatsApp da rádio, e enviar sua dúvida, seu questionamento, sua mensagem, sua pergunta para a gente aqui, que estamos na FM Padre Cis, nesse dia de domingo, maravilhoso dia de domingo, dia do Senhor, dia da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi assunta. Que é isso? Depois da morte, ou, não sei, ninguém sabe, né? Não tem na Bíblia falando da morte de Maria, mas provavelmente depois da morte ela foi levada ao céu, porque ela é cheia de graça, porque ela é escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, né? E ela foi assunta, diferente da ascensão de Jesus, que ele subiu como um avião, né? Que só. Mas o avião ainda é levado pelo comando do piloto, né? Embora tenha avião automático, que não precisa de piloto, não. Jesus subiu, ele ascendeu ao céu. E Maria, ela foi levada. Aí na arte religiosa, a gente vê os anjos de asas, né, levando Maria. Não sei se foi assim. Mas pela nossa fé, a gente quer acreditar que foi algo bem parecido com isso que a gente vê nos quadros, né, de Nossa Senhora sendo levada ao céu, nossa mãezinha Maria Santíssima. Hoje o Evangelho é sobre isso, né? Mas vamos para a nossa primeira convidada, primeira entrevista sobre o Agosto Dourado. Vamos perguntar a Audilene Fernandes, que é bacharel em Serviço Social. Vamos perguntar sobre esse Agosto Lilás de conscientização à violência contra a mulher. Audilene Fernandes, você que é bacharel em Serviço Social, a campanha Agosto Lilás é de conscientização sobre a violência contra a mulher. Muito importante, né, essa campanha no mês de agosto, o debate, a expansão do conhecimento e o apoio às mulheres que sofrem violência.
Bom dia a todas as pessoas ouvintes da Rádio FM Padre Cícero. Bom dia, doutor Péricles, e a todos da produção do programa. Meu nome é Audilene Fernandes, estou coordenadora do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência do município do Crato, e é um grande prazer estar aqui hoje para falar do nosso trabalho com as mulheres e da campanha do Agosto Lilás. A campanha do Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento da violência contra a mulher. Durante todo esse mês de agosto, nós estamos com uma agenda bem extensa de trabalho preventivo nas comunidades, escolas, empresas, zona rural e urbana, para que as pessoas, de modo geral, possam ter conhecimento da Lei Maria da Penha e dos tipos de violência, seja ela física, moral, patrimonial, psicológica e sexual. Audilene Fernandes, você falou sobre os tipos de violência que a mulher sofre. Gostaria que você detalhasse mais sobre cada uma dessa violência que a mulher sofre, para que o público que está assistindo agora a FM Padre Cícero entenda bem que não é só, a violência física. Quando nós falamos de violência contra a mulher, temos uma diversidade de tipos de violência, o que em sua maioria não são reconhecidas, e reconhecidas apenas a física, aquela que afeta a integridade ou saúde da mulher, aquela que deixa marcas visíveis. Temos a psicológicas, aquela que causa um dano emocional, diminui a autoestima da mulher. Essa destrói verdadeiramente no íntimo, onde não se pode ver ou olhar a olho nu. Temos a moral, que são as calúnias, as difamações e as injúrias. A sexual, que é todo ato que possa constranger, presenciar ou manter relações sexuais não desejadas por essa mulher. Temos também a patrimonial, quando o companheiro subtrai ou faz a destruição e retenção dos seus bens e objetos, bem como temos as ameaças de morte, assédio e muitos outros tipos de violência. Audilene Fernandes, que está no atendimento às mulheres do Centro de Referência da Mulher, no Crato. As mulheres em situação de violência. Quais são as medidas, quais são os tipos de apoio que dá o Centro de Referência, oferece à mulher em situação de violência, sofrendo violência? Aqui no Centro de Referência da Mulher, nós atendemos mulheres da faixa etária de 19 a 59 anos. Aqui é um equipamento de acolhimento e atendimento humanizado, ofertando orientações jurídicas, atendimento social e psicológico, dando a essa mulher o suporte necessário para que elas possam romper o ciclo dessa violência. Orientamos, encaminhamos, trilhamos juntos dessa mulher os caminhos para que ela saia desse ciclo, viabilizando os benefícios eventuais, como moradia, passagem, caso essa mulher tenha a necessidade dela ser retirada de uma cidade ou para outro estado, porque ela não possa mais viver onde ela está nesse momento, como também a gente viabiliza os abrigamentos para aquelas mulheres que estão em risco de morte iminente, indo para casa-abrigo. Que hoje, na região do Cariri, nós temos uma casa-abrigo, que é um consórcio municipal, que é Crato, Juazeiro e Barbalha. Audilene Fernandes, a Lei Maria da Penha é desde 2006, portanto, 17 anos. E ainda são tantos os casos, de violência contra a mulher. O que fazer para uma melhor conscientização? O que fazer para as mulheres terem coragem? E, ao mesmo tempo, eu pergunto, o que o Centro de Referência da Mulher pode fazer para dar um suporte àquela mulher que depende financeiramente do seu agressor? A Lei Maria da Penha, ela está completando 17 anos e ela veio exatamente para dar esse suporte e garantir os direitos. É uma lei completa na sua essência.
Foi através dela que hoje nós podemos ter as delegacias especializadas das mulheres, os centros de referência, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar, a Casa da Mulher Cearense e a Casa da Mulher Brasileira, o NUDEM, as campanhas educativas e a efetivação dessas políticas públicas que já existem. Podemos esperançar com o fim dessa mazela machista que mata nossas mulheres. Audilene Fernandes, do Centro de Referência da Mulher do Crato. Como eu falei, apesar de 17 anos da Lei de Maria da Penha, ainda há um aumento, pelo menos de 2012 a 2017, uma pesquisa do Instituto IPEA, houve um aumento no feminicídio de mais de 30,7% em comparação a antes de 2007. O que mais pode ser feito como política pública para proteger as mulheres dessa injustiça? O que se pode ser feito é a garantia da efetivação das políticas públicas fortalecidas. O feminicídio tem um aumento significativo, infelizmente. O Brasil é o 5º país que mais mata mulher. O nosso estado do Ceará é o 2º do Nordeste. E a nossa região do nosso tão amado Cariri tem um alto índice de violência e morte de mulheres. Isso é um dado que nos envergonha e nos entristece. É vergonhoso para nós ter que falar esses dados. E o que podemos fazer para isso mudar é a conscientização da população, lutando por delegacias 24 horas, um sistema de justiça eficaz e ágil, educando nossos filhos com preceitos morais e éticos, humanos, semeando o amor, o respeito ao próximo. Audilene Fernandes, essas mulheres estão sofrendo com essa violência e as consequências, além do risco, de até morrer, de ser assassinada, feminicídio, elas também adoecem, não só de doença mental, mas também de doença física. Há um aumento constatado já de obesidade, da chamada gastrite nervosa, da depressão, do pânico e fraturas e lesões diversas. Um apoio junto ao Sistema Único de Saúde para tratar essas mulheres. Vocês também conseguem dar esse apoio para elas? Exatamente, Dr. Péricles. Essas mulheres, elas chegam nos equipamentos em um nível de adoecimento tamanho. Muitas vezes, primeiro, é necessário que a gente faça a cura das feridas visíveis e providencie a cura das feridas invisíveis. Elas chegam destruídas, machucadas. Aí nós apelamos para os nossos parceiros, que é o sistema de saúde, como CAPS, hospitais, clínicas, fisioterapeutas, dentistas, cirurgiões, que muitas vezes é preciso fazer a reconstrução de alguma parte dessa mulher pela questão da violência que ela sofreu. E hoje, aqui no município do Crato, nós podemos contar também com o Centro Especializado de Saúde da Mulher, que nos dá esse suporte, dando apoio aos atendimentos mais ágeis a essas mulheres. Audilene Fernandes, do Centro de Referência da Mulher do Crato. O que falar para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre esta violência que sofrem as mulheres de todos os níveis sociais, dentro de suas casas ou no trabalho, enfim? O que fazer, como conscientizar essas mulheres para que elas sejam protagonistas de uma mudança, de uma transformação desse sofrer numa correção dessa injustiça? Que dizer às ouvintes da FM Padre Cícero, que na sua maioria são mulheres? A você, mulher, que está nesse momento nos ouvindo, que sofre ou que sabe de alguém que está sofrendo algum tipo de violência, que nesse momento está se sentindo sozinha, que acha que nada tem solução,
Eu te digo com propriedade para dizer, e tenho propriedade para dizer isso, que vocês não estão sozinhas. Tem uma rede de atendimento preparada para atender e acolher vocês. Vamos juntas, de mãos dadas, superar esse ciclo. Juntas nós somos mais fortes. Nos procure. Aqui no Crato nós ficamos na rua José Carvalho, 376, no centro. Ou então nos ligue ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo número 88994415122. E as mulheres que são de Juazeiro e Barbalha, procure também os centros de referências do município de Juazeiro e o centro de referência da mulher do município de Barbalha. E se em todo caso não quiserem ir para os centros de referência nem de Crato e do Juazeiro, procure a Casa da Mulher Cearense, que lá vocês serão atendidas. Audilene Fernandes, fale também sobre a Casa da Mulher Cearense. Onde fica, endereço e como é o atendimento e o diferencial desse outro instrumento que você fala que tem do Juazeiro Crato, né? E diferente dessa Casa da Mulher Cearense. Fale sobre isso. A Casa da Mulher Cearense é um equipamento de ordem estadual que veio somar forças com os já existentes na região. Ela vem atender 29 municípios. Dentro da Casa da Mulher Cearense, reúne delegacia, que funciona 24 horas, Defensoria Pública, serviço de promotoria, casa de passagem e atendimento com a equipe multiprofissional. Dessa forma, evita que a mulher tenha aquela peregrinação que ela tinha antes, de sair da delegacia, ir no fórum, ir na defensoria, ir no juizado, fazendo com que esses atendimentos sejam feitos em um só lugar. Após os atendimentos realizados na Casa da Mulher Cearense, essas mulheres elas retornam para seus municípios de origem para ser acompanhadas pelos equipamentos de referência das cidades. E quero agradecer a Audilene Fernandes, que é bacharel em serviço social, que trabalha com esse fornecimento de maneiras para melhor acesso à cidadania. Ela que é de Centro de Referência da Mulher do Crato. Obrigado, viu, Audilene, por tudo que você trouxe e falou sobre esse tema tão polêmico que é a violência contra as mulheres. Agradeço pelo convite ao Dr. Péricles. Foi um imenso prazer poder estar aqui hoje com vocês. Que bom seria que não fosse preciso estar aqui hoje falando sobre violência, mas é necessário se falar para que as pessoas possam ter conhecimento, tenham conhecimento dos seus direitos e possam buscá-los. Às mulheres, a todos, o meu muito obrigada. Uma excelente semana. Um abraço no coração de todas as pessoas. E não esqueça, aqui ninguém solta a mão de ninguém. E assim estaremos fortalecendo essa rede de atendimento, para que a gente possa amanhã dizer, eu pude fazer minha parte, eu fiz a minha parte, e juntos nós somos mais fortes. Não esqueçam disso. Você, mulher, você não está sozinha. Busque ajuda, denuncie, venha, procure os equipamentos. Nunca esqueça disso. Você não está sozinha. O Agosto Lilás, conscientização sobre a violência contra a mulher. Que bom, né? Audilene Fernandes esclareceu bastante a gente sobre essa problemática, né? Tão comum, tão frequente. Vamos para o nosso primeiro bloco, Casa Eduardi, apoio cultural. Depois a gente volta nesse assunto, né? Ainda a violência contra a mulher, um absurdo, né? Que acontece tanto. E toda a nossa programação desse dia maravilhoso da Assunção de Nossa Senhora. FM Padre Cícero, nesse dia da Assunção de Nossa Senhora, dia também que a gente escolheu
para a campanha do mês Lilás, que é o Agosto Lilás, conscientização contra a violência que sofre as mulheres, ou seja, na família, ou seja, no lar, ou seja, na sociedade, né? Violência de todos os tipos, como bem falou Aldilene Fernandes, todos os tipos de violência, moral, física, sexual, e que a gente não pode se conformar com isso. Já melhorou muita coisa, mas tem que melhorar muito mais. Então, mobilização, conscientização, tudo deve ser feito para a mulher não viver nesse inferno, né, de ser agredida, seja verbalmente, sexualmente, estupro, né? O marido quando quer e a mulher não quer e ele força, isso é estupro, né? Como foi falado pela Aldilene. E tantas outras formas de agressão, e a mais absurda, que todas são absurdas, mas a mais violenta é a física, né? Matar, feminicídio, né? Matar a mulher, absurdo. E nós temos também diversos acontecimentos acontecendo, como hoje, a primeira marcha, a paz começa no respeito à pessoa com deficiência. Então, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Primeira marcha em prol da Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Hoje, 20 de agosto, 5 da tarde, concentração na Igreja Menino Jesus de Praga, na praça. Concentração da Associação Pestalozzi, aqui no Juazeiro. Na praça da Igreja Menino Jesus de Praga, 5 da tarde. A Associação Pestalozzi, de Juazeiro do Norte, estará com seus produtos e artigos à venda para arrecadar dinheiro para suas ações sociais. Terá canecas, brinquedos, acessórios, brusas e alimentos. Então, é a primeira marcha em prol da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no Novo Juazeiro. Concentração 5 da tarde na Praça da Igreja Menino Jesus de Praga. E o tema: a paz começa no respeito à pessoa com deficiência. Tem também uma rifa solidária que vai acontecer. Para adquirir o bilhete da rifa solidária em prol da manutenção da nossa FM Padre Cícero, você pode participar, e o sorteio acontecerá no dia 15 de setembro. 15 de setembro, 2 da tarde, no programa Tarde Amiga. O primeiro prêmio é um quadro de Jesus Misericordioso. O segundo prêmio é um quadro de Nossa Senhora das Lágrimas. E o terceiro prêmio, além de um quadro do Sagrado Coração de Jesus e Imaculada Coração de Maria, quem ganhar esse terceiro prêmio receberá também um brinde com uma linda imagem de Jesus ressuscitado. Não fique de fora. Saiba como adquirir o seu bilhete ligando para 3512-2000, é o telefone da rádio, 3512-2000, o Instagram da rádio, @FM Padre Cícero, e nas missas dominicais do Santuário Sagrado Coração de Jesus fica uma equipe, né, para vender a rifa solidária em prol da nossa emissora FM Padre Cícero. Ser amigo da FM Padre Cícero é bom demais, pois a cada mês, além de você receber toda a educação, a evangelização, todas as mensagens de fé e de amor, a cada mês uma nova promoção. E para esse mês de agosto, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de, primeiro, uma cesta com produtos da farmácia de manipulação Roval. Segundo, um lindo quadro de São Miguel da livraria A Verdade. Terceiro, um voucher especial da pizzaria e cafeteria Joá VIP. O sorteio acontecerá no dia 1º de setembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações através do contato WhatsApp do Clube de Amigos 3512-5824. Clube de Amigos, o telefone 3512-5824. Apoio cultural, Farmácia de Manipulação Roval. Pode confiar,
na Farmácia Roval. Contato WhatsApp 999162629, 999162629. Também apoio da Livraria A Verdade, a arte em evangelizar. Contatos 988680693 e 3511-4848. Portanto, contato da Livraria A Verdade 988680693 e 3511-4848. Pizzaria e Cafeteria Joá VIP também apoiando. Sabor incomparável. Telepizza 2131-5061. Telefone da Pizzaria e Cafeteria Joá VIP 2131-5061. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Portanto, esse mês tem várias campanhas, entre elas o Agosto Dourado. A gente entrevistou a Audilene Rodrigues sobre esse apoio, né? Esse apoio que é dado, graças a Deus, às mulheres. Tem que ser dado mesmo, porque elas ficam inseguras, elas sofrem violência de todas as ordens, e há uma rede de apoio governamental para amparar essa mulher, essa pessoa agredida, né? Que pode ser uma mulher, pode ser uma filha, pode ser um filho, mas principalmente a esposa, né? Agredida pelo companheiro. E essa violência contra a mulher tem que ser combatida. Ninguém pode admitir nos dias de hoje, né? Então, muito bem falou a Audilene Fernandes, ela que é bacharel em serviço social e é coordenadora do Centro de Referência da Mulher do Crato. Vamos, daqui a pouco, começar a entrevista com a doutora Maria Salles. A doutora Maria Salles, ela é psicóloga jurídica na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico e Alternativas Penais da Seccional Cariri. A doutora Maria Salles, ela fica encarregada de abordar o infrator, o agressor. A parte mais difícil, eu acho. Todas as partes são difíceis, né? Porque a mulher está sofrendo muito e ela precisa de um apoio de toda a ordem, né? Ordem médica, ordem psicológica, ordem social, etc. Mas o que é que adianta? Você dá uma proteção à mulher e depois lá vem de novo o cara, lá vem de novo o companheiro e vai agredir de novo, né? Então tem que tentar fazer uma transformação no juízo desse caba, desse agressor, para ele mudar. Ah, mas quem é ruim não muda. Não é assim não. Olhe, ele talvez tenha sido educado dizendo que o homem é o chefe da casa, o homem é o dono, o homem tem a sua mulher como se fosse uma propriedade. Assim era o mundo antigamente, família patriarcal. O homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, né, cuidando dos filhos, né? E ele chegava e se a comida não tivesse na mesa, ele já começava a brigar, né? É a cultura de uma família patriarcal, né? E alguns mais exaltados partiam para a violência. E isso deve ser conscientizado, deve entrar na mente do homem e dizer que isso é coisa do tempo do bumba meu boi, do bumba mesmo, do passado, dos séculos anteriores, que isso precisa mudar, que existe a dignidade de todo ser humano. Todo ser humano é filho de Deus, filho e filha de Deus. Desde a barriguinha da mãe, o bebê tem que ser apoiado, protegido, amado, seja pela própria mamãe, ou se a mamãe quiser acabar com ele, alguém proteger ele, ou seja, o Estado. O Estado deveria proteger o bebê, a criança, antes dela nascer e depois que ela nasce. E assim, durante toda a vida, o ser humano deve ter uma proteção das pessoas, dos outros, até quando ele fica idoso, idosa, ele deve continuar tendo proteção. Toda vida é importante, toda vida interessa
a todos, ou deveria, né, interessar a todos. Todos são filhos de Deus, só há um Deus que é o Pai e somos todos irmãos, todos com a mesma dignidade. Então não é porque tem menos força, a mulher tem menos força do que o homem que vai apanhar. Não é que a criança tem menos força que vai apanhar. Não é porque o bebezinho ainda está na barriga da mãe que vai abortar. Isso é uma crueldade, isso é um crime, isso é um pecado mortal, matar alguém. O que é pecado mortal, doutor Pécio? O senhor não é padre, o senhor está falando de pecado mortal. Não precisa ser padre para saber o que é pecado mortal não, viu? Sabe o que é o pecado mortal? Os 10 mandamentos da lei de Deus. São 10. São os 10 pecados mortais. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não falar seu nome em vão por aí afora. Não brincar, né, com o Salvador, com a palavra de Deus. Aí, guardar as festas, os dias santos. Honrar pai e mãe. Aí não matar. Aí não roubar. Aí não adulterar. Aí não cobiçar as coisas ali, é não roubar, né? E também não cobiçar. A pessoa não rouba porque não tem coragem, mas fica invejando e tentando derrubar a outra. Não cobiçar os bens dos outros, ou a esposa do outro, o esposo da outra. 10 mandamentos. Você não cumpriu um dos 10, isso é pecado mortal. É diferente dos outros pecados, que são muitos, mas que, vamos dizer assim, não ofende diretamente a alguém, os outros, né? Esses sim, esses ofendem diretamente, né? Tirar a vida de uma pessoa. E o aborto é tirar a vida de uma criança, né? Que vai nascer. Se deixar, vai nascer. Mas não quer deixar, aí mata. E isso é bonito? Isso é pecado mortal, isso é feio. É igual a matar um velho porque esse velho já não é mais útil à sociedade. Eutanásia. Isso é muito feio, é muito horroroso. E os cristãos não são a favor nem de aborto e nem de eutanásia. Nunca, jamais. Se um cristão disser que é a favor dessas coisas, ele é um cristão de meia tigela, viu? É um metade ou nem metade, é quase nada de cristão. Então, mulher, dignidade, respeito. A pessoa que tem um amor que mais se aproxima do amor de Deus, o amor de mãe, né? Amor de mulher. Porque amor de homem existe, mas nem sempre, né? O homem é aquela coisa um pouco presente, um pouco distante, um pouco presente, um pouco distante. A mulher é presença. Sempre, principalmente para o seu filho. E ela jamais merece nenhuma forma de agressão. Nunca, jamais, nunca, nunca. Então vamos continuar falando sobre isso, né? Vamos para a entrevista agora com a psicóloga. A psicóloga é a doutora Maria Salles. Ela é, portanto, psicóloga jurídica na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico Alternativas para Penas, dessa seccional Cariri, né? São 2 núcleos em um só. Ela é da Coordenadoria de Alternativas Penais e, portanto, a gente diz assim que é isso, Coordenadoria Monitoramento Eletrônico e Alternativas Penais da secção Cariri. Muito obrigado, doutora Maria Salles, por participar também desse nosso debate sobre o Agosto Lilás, a prevenção ou a conscientização da violência contra a mulher. Nossa voz representa a mudança. Então vamos fazer a primeira pergunta à psicóloga jurídica, doutora Maria Salles. Doutora Maria Salles, psicóloga jurídica. Lilás é a cor, o mês agosto. Agosto Lilás, conscientização sobre a violência contra a mulher. Que falar dessa campanha tão importante para tantas pessoas
tantas mulheres que sofrem no Brasil e no mundo todo. Bom dia, doutor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizá-lo pelo momento de grande valia, que poderá alcançar inúmeras vítimas de violência doméstica e a população em geral também, que pode e deve fazer parte da rede de apoio a essas vítimas de diversas maneiras, seja de maneira direta ou de maneira indireta, por meio do incentivo e do estímulo, a busca de um apoio profissional qualificado e a busca também dos diversos órgãos de acolhimento à vítima, como os serviços especializados de atendimento à mulher e também aqueles chamados de serviços não especializados, mas que também acabam atendendo essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, se torna muito importante também que nós, sociedade, a gente possa também fazer o nosso trabalho de incentivo, de estímulo, para que essa vítima ela possa romper o silêncio a partir do momento que ela se sente acolhida, que ela se sente encorajada e com o suporte necessário para que ela possa fazer essa denúncia e possa romper esse ciclo de violência. A campanha, doutor, ela é importante, o Agosto Lilás é importante para nos lembrar que todos os dias devemos lutar contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, nós temos um mês inteiro para lembrar que durante todo o ano a violência acontece diariamente e que muitas vezes presenciamos ou vivenciamos ela de maneira velada em algumas situações e em sua maioria, de forma que se não nos atentarmos para os riscos e danos que essa violência pode gerar em um curto período de tempo, se nada for feito, nós, infelizmente, como sociedade, poderemos ter consequências irreversíveis, que uma delas é a perca de muitas mulheres vítimas de feminicídio. Doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, sua atuação maior em relação àquele que causou o transtorno, aquele agressor. Como você aborda um homem que comete essas agressões, seja física, ou sexual, ou psicológica, ou patrimonial, ou moral, contra as mulheres? Como é o trabalho da psicóloga jurídica nessa questão de, não só de acompanhar as penas, que devem ser duras para eles, mas as medidas também educativas para eles e as medidas de proteção para as suas mulheres? O acompanhamento psicossocial de homens autores de violência doméstica, por meio do acompanhamento individual e grupal de apoio, bem como comparecimento a programas de recuperação e reeducação, são proposições inseridas através da Lei 13.984 de 2020, enquanto medidas protetivas na Lei Maria da Penha, sendo alcançadas pela Política de Alternativas Penais. Então, no artigo 45, no parágrafo único da Lei Maria da Penha, consta o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Ou seja, o agressor, ele obrigatoriamente deve comparecer a grupos reflexivos, geralmente 12 sessões grupais. E o descumprimento dessa e de outras medidas protetivas leva à prisão preventiva desse homem autor de violência doméstica. Ainda que seja um desafio para a sociedade em geral, para os profissionais, é necessário superar esse estigma do trabalho voltado para homens agressores, pois compreendemos que somente através da intervenção direta com esses sujeitos, nós podemos vislumbrar uma ação efetiva de prevenção e mudança de postura frente a esse problema. Nos posicionarmos enquanto agentes das políticas públicas, que objetivam, portanto, construir meios possíveis, ainda que limitados, de intervenção nesse problema macroestrutural, vai possibilitar uma efetividade voltada a essa problemática. Dessa forma, o que acontece?
o juiz, ele determina o comparecimento desse homem autor de violência doméstica à nossa central. E no primeiro momento, o primeiro atendimento é realizado individual, com o psicólogo ou um outro técnico capacitado, seja da área do direito, seja do serviço social. E nessa entrevista individual, é por meio de um diálogo com o sujeito que é preenchido um formulário, onde a gente colhe dados referentes ao ambiente em que esse homem está inserido, a questões econômicas, a questões sociais, a questões de saúde. E é nesse contexto de saúde que a gente verifica se há uma dependência ou não de uso abusivo de álcool ou outras drogas, ou algum problema de saúde mental. Porque muitas vezes a violência doméstica ela ocorre quando esse homem autor de violência doméstica ele está sob efeito de álcool ou outras drogas. Muitas vezes o discurso que a gente ouve aqui, quando ele não bebe, ele é muito bom, mas quando ele bebe, ele se transforma, ele se torna uma pessoa agressiva. Então é importante que a gente possa verificar se esse indivíduo ele possui uma dependência dessas substâncias, porque são fatores que também levam a situações de violência doméstica. E se há essa dependência, a nossa equipe ela realiza de forma voluntária, ou seja, o homem autor de violência doméstica ele tem que ter interesse, né? Ele é conscientizado e tem que ter o interesse em ser encaminhado para a rede socioassistencial. Por exemplo, se houver o uso abusivo de álcool ou outras drogas, a gente encaminha para o CAPS-AD. Se houver problemas de saúde mental, a gente encaminha para o CAPS. E assim sucessivamente. Então, nesse momento, a gente também faz o encaminhamento dessas demandas externas, dessas demandas para além do atendimento e inserção no grupo reflexivo, porque o sujeito ele deve ser acompanhado em sua totalidade, não somente em uma parte específica, até porque é a totalidade desse sujeito que vai nos permitir ter uma visão macro do problema voltado à violência doméstica. Olha aí a doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, respondendo sobre o agressor, né? O causador de tudo. O trabalho que se deve fazer com esse homem para ele não voltar a cometer a mesma agressão ou outra agressão diferente, parecida, sei lá. Então é muito importante abordar. E tudo bem que não é perfeito, as coisas não são perfeitas, mas pelo menos alguns talvez parem de fazer uma miséria dessa, né? Então, muito bem. Vamos ao nosso bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para a psicóloga jurídica doutora Maria Salles. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu recebi aqui uma comunicação da Francisca de Fátima. Francisca agradecendo o atendimento que eu fiz para ela na Faculdade de Medicina de Barbalha, FAMED UFCA. Eu tenho esse trabalho na FAMED UFCA Barbalha e Estácio FMJ aqui no Juazeiro. Os atendimentos que as pessoas marcam, vão, e a gente com a maior alegria, juntamente com os futuros médicos, né? E alguns médicos, o pessoal pensa que ali só são estudantes. Não, ali tem médicos também, são os chamados residentes, são médicos formados e que fazem a residência médica e nos acompanham nas duas faculdades. Então tem estudantes, tem médicos e eu na coordenação do atendimento. Então, Francisco de Fátima agradece esse atendimento, diz que não me conhecia pessoalmente, só de rádio,
E ela disse que amou a consulta e os acadêmicos e também o doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Francisco de Fátima. E as pessoas que precisaram, os daqui de Juazeiro é na Estácio, viu? FMJ. Só que tem que ter um encaminhamento de um professor da Estácio. Nós temos vários professores da Estácio, tem mais de 100 espalhados pelos PSFs, ABS, que tem, onde tem um posto de saúde, você chega e pergunta assim, você é professor também da Estácio? Se a pessoa disser aí você diz, então me encaminhe para um gastro, um Dr. Pérez, ou então para um reumatologista, ou então para um neurologista, entendeu? Então esse professor pode encaminhar, porque se a pessoa for diretamente lá, às vezes, por exemplo, a pessoa vem para mim, em vez de ser de gastro, é de coisa de cabeça, e eu posso atender tudo no meu consultório, mas lá na faculdade eu não estou lá como médico de cabeça, eu estou como médico de barriga, né? Então precisa de um encaminhamento. Mas que bom, Francisca, que você gostou. O programa Dicas de Saúde está recebendo agora visita ilustre, 2 grandes amigos de muitos anos. Está aqui comigo a Hilda Barbosa. Hilda, ela é da Pastoral da Criança, daqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, há muito tempo. E está também aqui comigo o Miguel Pereira, ele é voluntário da Pastoral da Criança. Conheço o Miguel há muitos anos, hein? Miguel fazia filmagem do meu filho, Péricles Filho, quando ele era bebê. E hoje ele tem 34 anos, é psiquiatra, é médico do sono, é coordenador da saúde mental da Faculdade de Medicina. Tá vendo como essas crianças crescem, Miguel? Então quero agradecer a visita de vocês, e vocês têm um recado importante para a comunidade daqui do bairro Salesiano. Pode falar, Hilda? Bom dia, doutor Péricles. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa maravilhoso, de grande audiência. E como sempre, todos os anos, a gente aproveita, né, dessa audiência para vir aqui fazer um pedido, deixar aqui o nosso pedido para sensibilizar a população no que respeita à criança e o adolescente, né, que a gente cuida pela Pastoral da Criança. A gente cuida da criança de 0 a 6 anos e da gestante. Mas, na verdade, não tem como cuidar desses sem ampliar esse cuidado para o restante da família. É verdade. Então, acaba que a gente acompanha toda a família, que tem adolescente, que tem adultos, e dentro da nossa competência, enquanto pastoral e até enquanto cidadão, a gente percebe várias questões e busca ajuda, né? Em meio, hoje nós temos, graças a Deus, uma rede de proteção que é também do Estado, que também é dever do Estado cuidar e proteger, né? E não tem como a Pastoral da Criança se distanciar desses órgãos por cuidar de crianças, de pessoas e famílias vulneráveis. Então, doutor Péricles, nesse período a gente faz a campanha para arrecadação de brinquedo, para a gente celebrar o Dia das Crianças. A Pastoral da Criança, ela é aqui da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, mas existe no Brasil todo, em mais de 11 países, né? E na nossa paróquia, ela tem à frente uma equipe tríplice, a qual eu faço parte, sou uma das pessoas da coordenação. E venho aqui fazer o apelo para que as pessoas possam nos doar brinquedos, né? E esse brinquedo ele pode ser entregue na paróquia aqui do Sagrado Coração de Jesus, pode procurar a Mundinha ou a Itla para estar entregando esse brinquedo na secretaria e também na Capela de Santa Terezinha na hora da missa. Então, você que mora aí no bairro Santo Antônio, você de qualquer lugar que participa da missa nessas duas instituições, a capela e a igreja, pode estar deixando o seu brinquedo. E também a gente arrecada guloseimas, né? Para servir aquele lanche no dia da festa, que está prevista para o dia 12 de outubro, na Capela de Santa Terezinha. Todos são convidados a estar lá. E aqui eu trago também um apelo, doutor Péricles, para que as pessoas possam vir ser parte dessa pastoral, como voluntário, como líder. Após a pandemia, a gente percebe, assim, uma fragilidade muito grande, né? Das pastorais sociais, mas a gente vê que as demandas
existem e que a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa estar trabalhando na questão da evangelização das crianças, das famílias, do acompanhamento nutricional, que é o papel da pastoral da criança, da orientação, né, acerca da vacinação, em parceria com agente de saúde, com posto de saúde. Mas, assim, os operários estão muito poucos, sabe? A gente precisa investir nisso. Muito bem, então vamos fazer esse apelo para as pessoas de boa vontade, né, os cristãos, principalmente aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, os moradores próximos à Capela Santa Terezinha, que gosta tanto, né, da comunidade, que vai para as celebrações religiosas, participem, né, ajudem a Hilda e ao Miguel nos eventos, e esse que ela falou, do dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Meu amigo Miguel Pereira, você está ajudando, né, a Hilda nesse movimento? Claro, doutor Pérez. Bom dia a todos os ouvintes aqui da FM Padre Cícero, da 104,5. É um prazer imenso estar participando do seu programa, um conceituado programa de grande audiência na região do Cariri. E mais uma vez estamos aqui em campanha. Eu e a Hilda e toda parte que faz essa pastoral da criança. À frente nós temos o Padre Luciano, que dá total força, reunião com todos os membros do grupo da pastoral da criança. Ele incentiva, ele é uma pessoa que está sempre ali ao nosso lado, fazendo reuniões, buscando resolver os problemas das paróquias, aliás, tanto da paróquia como também da igreja, e vendo a questão de angariar mais presentes para essas crianças. Coisa mais linda do mundo, doutor Pérez, é você ver uma criança receber um presente. O olhar da criança, o sorriso da criança não tem preço. É muito bonito. Em contrapartida, doutor Péricles, não existe nada pior do que fazer um evento para as crianças no dia da criança e ter que sortear brinquedo porque não foi possível arrecadar um brinquedo para cada um deles. Como explicar para uma criança que eu vou dar o presente para um e não vou dar para outro? Então, esse é o maior motivo da nossa campanha, para que isso não aconteça. Exatamente, não fazer uma criança chorar, fazer uma criança sorrir, ficar feliz, né? Isso. Então vamos ajudar, pessoal, vamos ajudar a Hilda, vamos ajudar o Miguel, vamos ajudar, porque eles precisam, eles estão aqui na frente, na batalha, mas precisa da ajuda de todos. Então vamos fazer essas crianças do nosso bairro aqui, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, serem felizes, receber aquele presente que às vezes não pode receber do papai e da mamãe. Mais alguma coisa, Hilda, sobre esse lindo evento que vai acontecer 12 de outubro? Somente deixar aqui que quem estiver nos ouvindo, passe esse recado, né, doutor Péricles? Fala com um parente, fala com um amigo, já sabe o ponto de arrecadação, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Capela de Santa Terezinha, e nós já temos aí um grupo, né, que se chama Cacarecos Retrô. É um grupo, nome legal. Um grupo que faz assim, homenagem às músicas, né, da cultura musical. 70, 80 e 90. Isso, eles estão unidos nessa campanha, tentando também arrecadar brinquedo para doar para a pastoral. Um movimento desse tem que ter o apoio de todos. E a força, né, da comunidade faz acontecer, não é, Miguel? Acontecer esse momento tão importante, coraçãozinho das crianças. Coisa bonita, eu venho participando das festas das crianças, eu vejo a alegria das mães, dos pais e das crianças no dia do evento. A gente fica oferecendo aquelas guloseimas para eles lá, brinquedos, pipoca, bombom. Tem a questão de alugar um pula-pula para eles passar aquele dia da criança realmente feliz, lá na paróquia de Santa Terezinha. Que beleza. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E vamos ficar divulgando, viu? Depois você manda um folderzinho para todo domingo a gente reforçar. Isso é bom. Com certeza. Vai acontecer e todas as crianças vão receber uma lembrança para ficarem bem felizes. De antemão, agradecer a sua contribuição. Sempre eu procuro o doutor Péricles, todos os movimentos, ele nunca nos deixa na mão. Seja para ajudar com a participação
direta, seja para trazer no programa, para divulgar, também é um grande apoiador. Muito obrigada, doutor Péricles. Muito bem, pois contem com a gente, viu, com o programa Dicas de Saúde. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Miguel. Obrigado, Hilda Barbosa. Vamos chegar lá, viu? Esse ano as crianças vão sorrir muito, porque a turma está sabendo e vão contribuir. Vamos sempre ficar... Não esqueça não, viu, de mandar um folderzinho para a gente divulgar todos os domingos, até o dia 12 de outubro. Obrigado, pessoal, pela participação. Estou às ordens. Podem voltar também, viu, quando estiver bem pertinho. É isso, Carlos Eduardo. Vamos agora continuar a entrevista com a psicóloga jurídica, a doutora Maria Salles, e ela estava falando sobre o agressor, né? O agressor que é um ser humano. É horrível o que ele faz, o que ele fez. Tem que ter uma pena, rigorosa para ele aprender que aquilo é errado e que não deve mais fazer. Mas também tem que trabalhar a mente desse ser humano, porque ele precisa mudar. E não é, vamos dizer assim, condenar e ponto final. Não, ele pode rever suas atitudes e mudar. E esse é o trabalho da psicóloga jurídica, essas medidas educativas. Então ela está falando exatamente sobre isso, não é, doutora Maria Salles? Então, após o atendimento inicial, esse homem autor de violência doméstica ele é inserido nos grupos reflexivos do projeto Outras Medidas, que foi desenvolvido por uma equipe de técnicos da Coordenadoria de Alternativas Penais e dirigido pelo nosso coordenador Elton Gurgel, que sempre nos estimula a colocar em prática as ações desse projeto. Então, a nominação Outras Medidas, ela traz uma referência às medidas inclusas na Lei Maria da Penha, nos seus incisos 6 e 7, e também suscita a proposição de outras atitudes em relação à violência realizada e vivenciada por muitas vítimas, para além também da construção de outros parâmetros, de novos parâmetros para a constituição das relações domésticas, ou seja, a buscar adotar novas posturas, deixando essa postura machista de lado, desconstruída. Então, é a partir desses grupos, que também são chamados de grupos de responsabilização, que a gente realiza esse acompanhamento por um determinado período de tempo, que é especificado judicialmente. E esse grupo reflexivo é um espaço de escuta e de reflexão, que vai possibilitar ao agressor o reconhecimento da prática da violência de gênero e possibilitando a passagem pelo processo de 3 formas. A partir da conscientização de que ele é um agressor, de que a violência ela não precisa necessariamente ser física para ser violência, que há outros tipos de violência. A partir da responsabilização do agressor e, por fim, da transformação de comportamentos e atitudes, que vai promover mudanças estruturais no campo simbólico desses sujeitos. Então, a cada encontro são abordadas temáticas específicas relacionadas a gênero, masculinidade, direitos humanos, feminismo, autoconhecimento, família, álcool, outras drogas, os tipos de violência. Então, assim, são várias temáticas específicas que são trabalhadas a cada encontro. E é importante destacar que o grupo reflexivo não se trata de uma psicoterapia. E ele também não deve ser reduzido a palestras meramente conteudistas. São momentos de trocas, de experiências, de vivências, para que a gente possa desconstruir esse pensamento arcaico e reconstruir a partir de novas ideias, novos pontos de vista. Vale ressaltar também que o grupo reflexivo ele não é um espaço punitivo, mas é um momento de produção de novas ideias. Porque é por meio da conscientização que nós podemos construir uma reflexão crítica, associando
o comportamento daquele homem autor de violência doméstica à realidade social em que ele está inserido, de forma a responsabilizá-lo pela conduta e também de transformar seu pensamento. Porque o que acontece? A nossa realidade, atualmente, ela não está mais voltada ao período arcaico, ao período do patriarcalismo. Então, o que acontece? Muitos homens autores de violência doméstica, em sua maioria, estão com um pensamento voltado a essa época passada, que não existe mais. Então, nós temos que trazer essa conscientização, trazendo para a realidade social atual em que nos encontramos, onde a mulher ela não é mais objeto para o homem, onde ela não é mais e não deve ser submissa, como acontecia anteriormente e como era algo tão naturalizado. Então, doutor, é por meio dos grupos reflexivos que buscamos, a cada encontro, desconstruir padrões do machismo estrutural e do patriarcalismo, que estão arraigados na própria construção histórica e cultural do sujeito. Compreender, por exemplo, a diferença entre machismo e masculinidade, onde o machismo é algo que vai sustentar essa dominação patriarcal, o poder do homem sobre a mulher, subjugando essa mulher como ser inferior. E ser machista não me torna mais ou menos homem. O que é totalmente de masculinidade, que refere-se à identidade do homem. É a masculinidade que refere-se à identidade enquanto homem, e não o machismo. Então, compreender essas diferenças, trazer à tona esses questionamentos, é algo que possibilita uma transformação na mentalidade desse sujeito. Então, são esses momentos que objetivam desnaturalizar a violência. E para isso é necessário um autoconhecimento desse agressor. Por que ele se tornou um agressor? Ele não nasceu um agressor, ele se tornou. Então, o que ele vivenciou nessa infância? Como que era a relação com o pai? Como que era a relação entre pai e mãe? Ele presenciou muitas vezes a violência, então talvez seja apenas uma reprodução do que ele viveu, ou não necessariamente ele vivenciou na infância o pai agredindo a mãe ou o pai o agredindo, mas ele foi criado de uma forma a entender que para ser homem, que para demonstrar virilidade, ele seria necessário estar sob o comando, estar dominando a mulher, visualizando essa mulher como um ser inferior. Então são momentos como esse que transformam. E é importante destacar que essa participação ela torna-se obrigatória. Por quê? Porque muitas vezes o homem autor de violência doméstica, ele conscientemente não se reconhece como agressor. Então, se não fosse obrigatório, será se todos participariam? Então, é dessa maneira que é possível possibilitar a transformação na mentalidade dessas pessoas e também a formação de agentes multiplicadores do combate à violência. Por quê? Se em um grupo reflexivo de 10 homens autores de violência eu consigo alcançar um consegue ser transformado, consegue desconstruir pensamentos machistas e construir novos, ele no ambiente em que ele está inserido, que provavelmente vai haver situações onde a violência doméstica ela é presente, ele vai barrar, ele vai repudiar esse tipo de violência. Então, se tornando o quê? Agente multiplicador no combate à violência doméstica. É importante frisar que a violência ela perpassa a relação conjugal entre marido e mulher. É filho que agride a mãe, é irmão que ameaça a irmã, é pai que espanca a filha. Então, muitas vezes pensa-se, quando refere-se à violência doméstica, apenas na relação conjugal. E não é, porque infelizmente é algo que está presente em diversos tipos de relações e principalmente onde a figura da mulher está presente. Então, a partir desses grupos, a partir desse trabalho, nós conseguimos alcançar
uma maior capilaridade comunitária e social no enfrentamento à violência doméstica, trabalhando exatamente e diretamente com o homem autor de violência doméstica, para que as mudanças realmente aconteçam e sejam efetivas. Então eu tenho que tratar exatamente a raiz do problema, porque se eu acompanho a vítima, que é algo extremamente necessário, mas não acompanho esse agressor ele pode gerar novas e novas vítimas de violência doméstica. E quando ele realmente é transformado e se torna um agente multiplicador, ele não só vai cometer mais a violência, como em situações em que ele está inserido, ele vai repudiar e combater. É a entrevista com a doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, sobre essa abordagem com o agressor, né? Com o homem, né? Que agride ou que faz, a gente fica com medo até do pior, né? Que é o feminicídio, né? Matar. Então esse trabalho muito importante, né? De tentar transformar a cabeça de uma pessoa. Difícil. Pois bem, pessoal, então esse programa, geralmente ele é gravado, se alguém quiser ouvir em outro momento, nós temos o site do radialista Tony Santos. Tony Santos, meu amigo, meu compadre, que faz o programa O Som do Brasil, aos domingos à tarde aqui na FM Padre Cícero, ele grava o programa Dicas de Saúde e coloca num link do seu site, clubsintonia.com, o link Dicas de Saúde. Então você pode ouvir esse programa em outro momento. Tem também nossas redes sociais, que a gente aproveita essa gravação do Tony e leva para o YouTube. Tem os podcasts Gastroclínica Vasconcelos e tem os podcasts Dicas de Saúde, em que tem também o programa, esse programa de hoje e outros gravados, né? Então é aquela pessoa que quer ouvir em outro momento ou quer que passar, né? Passar para outra pessoa que está ainda dormindo uma hora dessa, ou está acordando agora, perdeu o início, né? O início do programa, perdeu a parte da Audilene Rodrigues e já perdeu uma parte da doutora Maria Salles, né? Sobre o agosto lilás, violência contra a mulher, algo absurdo, mas que infelizmente acontece. Então vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para a doutora psicóloga Maria Salles. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, Domingo do Senhor, daqui a pouco a missa, viu? 9 horas. A missa, solenidade de Assunção de Nossa Senhora, Maria Santíssima. Estamos entrevistando, primeiro foi a Audilene Ferreira, na parte social, né, do apoio à mulher, agora a psicóloga jurídica, doutora Maria Salles. É o agosto lilás. O agosto lilás está relacionado com a violência contra a mulher. Então é uma conscientização, que é necessário para não só acontecer menos, mas dar uma rede de apoio à mulher agredida. Vamos fazer mais uma pergunta para a doutora Maria Salles. Doutora Maria Salles, apesar da Lei Maria da Penha de 2006, 17 anos, a cada 4 minutos no Brasil, uma mulher é agredida. Já foi feito esse levantamento. E o que fazer para que essa lei realmente seja cumprida e os desdobramentos dela? Porque a gente sabe que algumas mulheres não podem ficar só, né? Não tem condição de se sustentar seus filhos e dependem do lado financeiro dos seus esposos, agressores, namorados, agressores. É importante destacar que graças a campanhas, a lutas e a enfrentamento, muitas vítimas elas rompem o silêncio, gerando mais notificações sobre os casos. Em 2022, por exemplo, foram noticiados mais de 18 milhões de episódios de violência doméstica. É um número
muito grande. E algo que me marcou foi uma frase dita pelo Dr. Luiz Felipe. Ele é magistrado na comarca de Jardim e eu estive lá recentemente em uma audiência pública onde ele está fazendo um trabalho brilhante voltado ao combate à violência doméstica. E me marcou muito a frase que ele falou, que se fôssemos fazer 1 minuto de silêncio por cada vítima, seria necessário 34 anos de silêncio. Então isso é muito impactante. Então o aumento dos feminicídios entre 2021 e 2022 pode ser explicado por diversos fatores. O primeiro deles é a falta de investimento em políticas públicas voltadas à prevenção da violência doméstica e à proteção de mulheres vítimas. Por outro lado, o acompanhamento dos agressores é algo recente, sendo necessário e obrigatório, pois a raiz do problema está exatamente vinculada a quem pratica essa agressão. A assistência a essas mulheres vítimas de violência doméstica deve ocorrer desde a primeira porta de entrada, quando elas buscam apoio, ou até mesmo quando elas não buscam diretamente. Mas a equipe observa e consegue compreender que essa mulher é vítima de violência e está em sofrimento. Então, quando essa mulher ela é atendida nos serviços especializados, que já possuem uma equipe capacitada, ela vai ter um suporte maior. Mas é importante que quando essa mulher dê entrada em serviços não especializados, que são aqueles que atendem para além de vítimas outros tipos de pessoas, como por exemplo postos de saúde, hospitais, é necessário que a equipe esteja capacitada e preparada para identificar, para atender e ouvir e acolher essas mulheres que chegam agredidas e não relatam que sofreram agressão. A partir disso, é muito importante que a equipe que vai receber essa vítima, ela esteja totalmente capacitada para que possa ouvir essa vítima e, a partir de diversos sinais, compreender que se trata de uma vítima nos casos em que esta não falar sobre o que houve realmente, que não foi somente um acidente, que não foi um acidente doméstico, que há sinais de violência doméstica e que essa vítima ela seja encorajada a falar e a romper esse silêncio. Não necessariamente ela vai conseguir denunciar esse agressor, porque ela pode ser, para além de vítima, uma dependência financeira e ou emocional, o que pode afetar muito a situação. Dependências essas que podem ser rompidas com uma rede de apoio especializada e com um trabalho efetivo das políticas públicas. A dependência financeira, por exemplo, impede muitas mulheres de denunciar e dizimar esse ciclo de violência. E a dependência emocional, ela requer um trabalho a longo prazo, porque muitas vezes a mulher ela não depende financeiramente do homem agressor, mas ela depende emocionalmente. Então ela tem condições financeiras de sair dessa relação, mas por ser dependente emocional, ela mantém nesse ciclo de violência, ela se prende a essa relação. Então, com o suporte e apoio da rede das políticas públicas, a dependência financeira ela pode ser superada. Temos a Casa da Mulher Cearense aqui em Juazeiro, por exemplo, que dá esse suporte nos casos onde a mulher não tem para onde ir quando sofre ameaça. E a dependência emocional ela pode ser trabalhada nos centros de referência à mulher, onde possuem uma equipe de técnicos e profissionais capacitados que atendem e acolhem essa vítima sem necessariamente ela fazer a denúncia. E é no CRM que se trabalha essas dependências até que essa mulher sinta-se totalmente segura para, enfim, denunciar. Doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, já nos falou sobre essas medidas educativas para que o companheiro não volte a agredir a companheira, mas eu queria que você desse seu testemunho do segmento.
como é na prática. Alguns homens realmente se transformam, se modificam, ou a grande maioria realmente volta a cometer a mesma infração? Então, doutor, quando se trabalha para além da punição, por meio da educação, da psicoeducação, por exemplo, os resultados eles tendem a se tornar positivos, pois a mudança de comportamento ela acontece de dentro para fora, por meio da desconstrução, para a posterior construção de novas ideias, pensamentos e pontos de vistas. O nosso trabalho com homens autores de violência doméstica em Juazeiro do Norte, ele está iniciando, porque nós recebemos demandas do Judiciário de Crato, do Juizado de Violência Doméstica de Crato. A doutora Maria Lúcia ela encaminha alguns homens autores de violência doméstica para que a gente possa trabalhar em grupos. Porque aqui em Juazeiro já existe o projeto das Marias, que é um projeto brilhante, incrível, que acompanha homens autores de violência doméstica, e é nesse projeto que eles recebem um número maior. O nosso trabalho ele está iniciando aqui, voltado para esses homens autores de violência doméstica, porém em Fortaleza já acontece os grupos reflexivos desde novembro de 2021, e também em Caucaia, Sobral, Quixadá, Itapipoca e Crateús. Então, o que a gente depende também dos encaminhamentos do judiciário para que a gente possa receber esse público e possa realizar um trabalho que tenha a possibilidade total de ser efetivo. E pesquisando sobre dados estatísticos, por exemplo, em Porto Alegre, o Judiciário de Porto Alegre promove desde 2011 grupos reflexivos para homens envolvidos em violência doméstica. Então, até dezembro de 2018, dos 601 participantes de grupos reflexivos, apenas 26 voltaram a cometer o crime relativo à Lei Maria da Penha. Então, essa diferença escancara a reincidência de apenas 4,3% entre os participantes desse programa. De modo geral, as pessoas que são acompanhadas em Fortaleza também em grupos reflexivos têm uma reincidência muito baixa. Em 2022, houve apenas 4,8% de reincidência. Então, há uma efetividade quando essas pessoas são inseridas em grupos reflexivos, porque é através da psicoeducação, através desse trabalho, que a gente realmente consegue transformar as pessoas. Doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, e quanto às medidas de proteção? Os agressores obedecem, eles transgridem, são presos, outros obedecem de verdade. O que dizer também na prática sobre o cumprimento da medida de proteção que está dentro também da Lei Maria da Penha? Então, doutor, a medida protetiva, na maioria das vezes, ela é determinada pelos magistrados em casos de violência doméstica, porque ela possui uma efetividade imediata. Ou seja, se esse agressor que descumpriu alguma medida protetiva dentro da Lei Maria da Penha, ele for pego em flagrante ou denunciado, ele deve ser preso imediatamente, de forma preventiva, por entender que a função da medida protetiva é proteger, sobretudo, a integridade da vítima. Doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, além da mulher, a maior vítima, provavelmente a maior vítima, mas tem também as crianças, vítimas também dessa situação de agressão contra a mulher. Como é a sua experiência com os outros membros da família, principalmente os filhos, as filhas, principalmente os pequenos, né? Sobre o passar de tempo com essa separação, ou essa reconciliação que pode de novo causar a mesma agressão, o mesmo transtorno, a mesma violência. Bem, doutor, na nossa central, quem acompanha o homem autor de violência doméstica não acompanha a vítima. Então, devem ser profissionais diferentes.
um para acompanhar o homem autor de violência e o outro para acompanhar a vítima. O que acontece? Quem recebe a vítima nos casos em que ela deve receber a UPR, que é a Unidade de Proteção Remota, popularmente conhecida como botão do pânico, ela é atendida por um técnico e esse técnico vai dar as orientações específicas quanto à utilização dessa unidade de proteção remota, que está vinculada à tornozeleira do agressor, nos casos em que o juiz determina o uso da tornozeleira. E aí, verificando que essa vítima precisa de um acompanhamento, tanto ela como a família socioassistencial, esse técnico responsável por esse atendimento vai encaminhar essa vítima para os equipamentos da rede que vão poder dar a assistência necessária. Bem, eu deixo uma reflexão a todos que estão ouvindo em relação a uma coisa simples, mas que tem um significado muito grande. Se observarmos os sentidos ocultos da linguagem coloquial apanhar é um verbo transitivo que necessita de complemento. Quem apanha, apanha alguma coisa de alguém. Quando uma mulher apanha todo um legado cultural de violência que passa por momentos históricos e sociais. Por isso que o peso é maior desse apanhar físico, desse apanhar de diversas outras formas de violência, moral, psicológica, patrimonial, sexual. Porque nós estamos apanhando, as vítimas apanham um legado de sofrimento e de lutas que vem por muitos e muitos anos. E por isso que dói, por isso que pesa. Exatamente por trazer esse legado que até hoje vivenciamos e lutamos contra. E aí é necessário que as várias vítimas de violência doméstica, elas busquem um acompanhamento psicológico, para que nesse acompanhamento seja possível reconhecer o ciclo de violência em que está inserida. E através disso, se reconhecer dentro desse ciclo como uma vítima que é merecedora de algo melhor, que é capaz de romper esse ciclo. Porque muitas vezes nós acreditamos não merecer algo melhor, nós acreditamos não merecer momentos mais felizes. Muitas vezes nós acreditamos, como vítimas, merecer vivenciar situações de violência. Então, quando a mulher ela busca um acompanhamento psicológico, ela consegue identificar, reconhecer que está dentro de um ciclo de violência e também consegue compreender o quão grandiosa e merecedora é de algo melhor, de pessoas melhores, de companhias melhores, de situações e momentos de felicidade e não de sofrimento. E esse acompanhamento psicológico ele pode ser buscado dentro da rede de apoio e de proteção à mulher, como por exemplo o CRM e outros, e também de forma pessoal e particular. Muitas vezes em psicoterapias a mulher ela consegue identificar momentos e situações de violência que antes ela não conseguia enxergar como situações que poderiam gerar um risco futuro e maior. E eu finalizo com uma frase que me marcou desde quando eu a li em 2020, que é a da Rosa Luxemburgo, que possamos todos os dias lutar por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E agradecer à doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, pela participação no programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Tantas informações, tantas mensagens importantes para ser refletida por muito tempo, principalmente pelas mulheres. Muito obrigado, doutora Maria Salles, pela sua participação no nosso programa. Gostaria de agradecer aos ouvintes da FM Padre Cícero por dedicarem um momento do seu dia para acompanharem, para ouvirem sobre esse tema tão importante e tão necessário. Parabenizá-lo, doutor, pelo momento, parabenizá-lo pelo tema,
algo que é necessário e que deve ser debatido e abordado todos os dias. E mais uma vez agradecer pelo convite e pela participação. É um prazer poder compartilhar um pouco do que sei, para que outras pessoas elas também possam adquirir novos conhecimentos e também possam ser protagonistas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito obrigada. Dicas de saúde, olha que maravilha. Resta agradecer a esse pessoal, que duas mulheres, né, maravilhosas no sentido de fazerem acontecer, né, através do seu trabalho, um apoio enorme para que a mulher seja amparada, juntamente com tantas outras pessoas, né, Delegacia da Mulher, Centro de Referência, Casa da Mulher do Ceará, enfim, uma rede de apoio para que a mulher agredida ela seja recebida, tenha toda essa rede de apoio para lidar com o seu sofrimento, né, e tratar seus problemas, ou físico, ou mental, sua proteção individual e também ver se dá um jeito, né, nesse agressor. Então, quero agradecer demais a doutora Maria Salles, psicóloga jurídica, que é da Secretaria, né, Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico e Alternativas Penais, da Seccional Cariri, e a Audilene Fernandes, ela que é do Serviço Social, que é coordenadora do Centro de Referência da Mulher do Crato. Obrigado a vocês duas que abrilhantaram o nosso programa e nos ensinaram bastante sobre esse agosto lilás. Bom, pessoal, o programa Dicas de Saúde, ele tem como uma meta fixa a prevenção de doenças, né? Como é importante prevenir as doenças, principalmente aquelas mais fatais e aquelas que podem ser evitadas ou pelo menos adiadas. E entre elas, a doença que mais mata é a doença cardiovascular, coração e AVC, aquela trombose ou derrame cerebral. E o infarto, né, do coração. Portanto, se uma pessoa, vamos dizer assim, quer viver mais, quer viver bem, essa pessoa tem que fazer por onde não ter um evento tão comum desse, que é o infarto e o AVC. Existem fatores que faz isso acontecer. Um fator não dá para mudar, a idade, né? E também um pouco da genética. Mas outros fatores podem ser tratados. A pressão alta, o diabetes melhor controlado, o peso, quem está acima do peso, perder peso, o sedentarismo, se exercitar, o tabagismo, parar de fumar, o alcoolismo em excesso, diminuir a bebida, a raiva, a irritação, as brigas, tentar melhorar também essa parte mental. E um legal que eu ouvi na internet, uma música, na verdade uma paródia de uma música conhecida, Despacitos, para prevenção do AVC e do infarto. Então vamos ouvir essa prevenção do AVC em forma de música bem legal.